A compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Perseverem na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Sairam, convidar todos a entoar o Pranavam 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Entrega esse nosso encontro aos pés de lótus do nosso querido Bhagavan Sri Satya Sai Baba e que tudo aqui transcorra de acordo com a sua vontade. Om Sairam. Om Sairam a todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma nova jornada de conhecimento espiritual. Hoje o nosso tema são os Vedas, que são tão importantes e tão queridos por Swami e também por todos nós. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial para mim e sei que também muito querida por todos da organização. Então é com prazer que eu chamo a Érica Om Sairam. Oi, Tati, tudo bem? Eu gostaria muito de oferecer esse estudo aos pés de lótus de nosso querido Swami, agradecê-lo pela oportunidade de estudar os Vedas, né? Queria agradecer muito a Tati, que é uma pessoa que eu admiro muito e que eu já conheço há muitos anos. Queria agradecer muito pelo convite para que eu possa compartilhar o meu estudo dos Vedas. Tá? E agradeço a vocês que estão assistindo aqui também hoje. Muito obrigada. Bom, então vamos começar a falar sobre os Vedas, né? Eu vou colocar um PowerPoint para explicar melhor para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então tá, vamos lá. Os Vedas, né? O que significa os Vedas? O que são os Vedas? Né? Então, qual é o significado da palavra Veda? Né? Veda é uma palavra em sânscrito e ela deriva-se da raiz vid, que significa conhecer. Né? Então, Veda significa conhecimento, nada mais é do que um conhecimento, né? Mas o conhecimento do quê? Então, os Vedas, eles têm o conhecimento de música, literatura, física e química, botânica, biologia, matemática, engenharia. A gente nunca poderia imaginar que dentro dos Vedas tem tudo isso, né? Mas tem. Então, os Vedas, eles trazem o conhecimento do mundo também para nós, né? E eles trazem também o conhecimento espiritual do nosso ser interno. Como é que é o nosso relacionamento com Deus, né? Qual é a natureza de Deus? Tudo isso está nos Vedas. Então, os Vedas, eles não são de origem humana, né? Os Vedas, eles são chamados de Apaurushaya, que é sem origem humana. Tá, mas se não foram os homens que criaram os Vedas, quem foram, né? Então, eles dizem,
que os sábios, eles não são os compositores dos Vedas, mas eles viram e ouviram esse conhecimento, né? Então, os sábios, eles são os videntes védicos, né? E uma coisa muito interessante, que a gente fala de vidente, é aquele que vê, né? Mas os sábios, eles viram os Vedas através da sua visão interna, né? Então, eles dizem, eu acho muito legal, que os sábios foram capazes de ouvir os Vedas em seus corações, né? Então, eu acho muito interessante alguém sentir e ver os Vedas através do coração. E quando eu li isso, quando eu estudei isso, eu falei, me deu um clique, eu falei, não, como assim eles ouviram através do coração, viram através do coração? Daí eu fui pesquisar mais sobre o coração. Mas já eu vou contar para vocês do coração, tá? Antes vamos falar. Os Vedas, eles manifestam o som cósmico, o som do cosmos, né? Então, eles não estão confinados a um lugar, a um momento ou uma pessoa, né? Então, por exemplo, lá nos Vedas, eles não estão naquele plano, tal pessoa é a pessoa que tem os Vedas, ou não, os Vedas aconteceram há 50 mil anos atrás, né? Os Vedas, eles estão presentes conosco, eles sempre estiveram presentes conosco. Os Vedas, eles são o som do próprio universo, do cosmos. Então, aqui eu tenho uma foto de Sri Aurobindo, né? E o Sri Aurobindo falou para nós, né? O mantra, ele pode criar em nós novos estados mentais, né? Ele pode modificar o nosso ser emocional e ele pode revelar conhecimentos e faculdades que não possuíamos antes, né? Então, aqui eu até queria falar uma experiência pessoal, né? Então, às vezes, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou triste, eu estou sem foco, né? Então, eu vou lá e canto os Vedas e, naturalmente, depois que eu canto, eu me sinto centrada, né? Então, os Vedas, eles são o meu remédio. Então, é muito interessante, nessa época de pandemia, principalmente, os Vedas me ajudaram muito. Muito, porque a gente fica meio inseguro nessa época, né? Então, os Vedas, eles me trouxeram esse centramento. Então, eu aconselho para todos, né? Então, além de mudar o estado mental, ele muda também as emoções, né? A gente sai desse estado triste, aflito, né? Às vezes irritado, e entra nesse estado de paz, né? Isso é impressionante, é muito... os Vedas, eles fazem muito bem para mim, né? E revelar conhecimentos e faculdades que não possuíamos antes. Uma coisa que os Vedas trouxe para mim, que há muito tempo eu estava querendo modificar, a minha alimentação, né? Então, por exemplo, o apego ao café, o apego ao açúcar branco, né? São coisas que para mim era muito difícil lidar, né? Os Vedas, eles me trouxeram esse desapego, né? Então, eu acho que quebrar hábitos arraigados é muito difícil, e os Vedas, eles trouxeram isso para mim, e tenho certeza que trazem para muitas pessoas também. Então, eu queria trazer esse exemplo para vocês sobre como os Vedas realmente podem mudar a nossa vida. Então, cada pensamento é uma forma de energia ou corrente elétrica e produz uma vibração e um som. Então, os nossos pensamentos, eles também têm um som, né? E esse tipo de som é muito sutil, não pode ser ouvido com nossos ouvidos. Então, eu pensei, ainda bem, né? Porque se a gente ouvisse o pensamento das pessoas, é melhor não, né? Ou se as pessoas ouvissem os nossos, então... E eu digo isso por quê? Porque conforme a gente vai elevando a nossa consciência, é possível também ouvir o som dos pensamentos,
né? Então, até a gente vê Swami nas salas de entrevista, né? Ele sabe tudo que a gente está pensando, né? Esses grandes yogis, eles têm essa capacidade da telepatia, de realmente, através da vibração, saber o que a gente está pensando, né? Então, o pensamento é um som e é uma vibração, embora a gente ainda não possa ouvir. Então, assim como os pensamentos, os sentimentos também têm vibrações, né? Então, até eles dizem que a tristeza, a raiva tem uma vibração bem baixa, né? E o amor, a alegria, a paz têm vibrações mais elevadas, frequências mais elevadas. Então, o coração, ele desempenha um importante papel na aprendizagem, no conhecimento e na intuição. Tá, mas o coração, ele te ajuda a aprender algo? Como assim? Né? Então, eu fui pesquisar como é que o coração nos ajuda a aprender alguma coisa. Então, pesquisas conduzidas pelo Institute of HeartMath sugerem que o coração, o campo do coração, é um importante veículo de informações que podem ser percebidas pelos outros à nossa volta. Então, aqui eu vou até descompartilhar a tela, porque eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria falar para vocês. Espera aí que eu vou deixar inteira aqui. Tá. Então, o coração, eu até compartilhei isso nas redes sociais, porque eu achei muito interessante, mas não tem explicação completa, né? Porque não dá para a gente colocar tudo. Mas o coração, ele é o primeiro órgão a ser formado no útero, né? Então, o coração é o nosso primeiro órgão, é algo muito importante para nós, né? E o que os cientistas descobriram é que o coração, ele tem mais neurônios que o nosso cérebro, né? Então, o coração, ele tem uma inteligência muito maior que o nosso cérebro, só que é outro tipo de inteligência, né? E o que eles viram também é que o coração, ele tem um campo eletromagnético muito maior do que o campo do nosso cérebro. Eles mediram e o campo eletromagnético do coração, ele pode ser sentido até a 3 metros de distância. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa na sua frente a 3 metros, a primeira percepção que você tem da pessoa é a percepção do coração. Então, sabe quando a pessoa está vindo e você sente, eu sinto que essa pessoa é boa ou não é, ou eu sinto uma empatia pela pessoa, né? Então, não é algo comum, né? Porque a gente não está acostumado a usar essa inteligência do coração. Mas eu acho muito importante que a gente comece a olhar para isso e a desenvolver isso, porque é uma ferramenta a mais para o nosso dia a dia, né? Então, ter esse feeling a mais sobre as pessoas, sobre os ambientes, é muito bom. Então, eu chego num lugar, eu não estou sentindo meu coração em paz nesse lugar, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? E o que eles descobriram também, que o coração, as ondas eletromagnéticas dele são muito fortes, né? E elas são as mesmas ondas eletromagnéticas da Terra e das galáxias e do universo. Então, olha só que interessante, quando a gente está conectado com o coração, a gente se sente conectado também ao universo como um todo. Por quê? Porque eles estão na mesma vibração. Então, quando a gente está com o coração conectado ao universo, a gente se sente pleno, completo, né? A gente não sente esse vazio existencial, porque eu sinto que que eu estou em unidade com o todo, eu não estou separada com o todo, né? Só que o que acontece? No mundo, hoje em dia, a gente não está conectado com o coração, a gente está conectado mais com o cérebro, né? Com o ego, com os nossos pensamentos, com a mente,
né? A gente coloca todo o foco da nossa atenção na cabeça, no cérebro, né? Então, onde a gente coloca o nosso foco, a energia se expande, né? Então, se a gente coloca o foco no cérebro, a gente se sente separado do universo, porque porque o foco não está no coração, né? Então a gente se sente limitado, a gente vive na escassez, a gente vive no controle, no poder, né? Tudo que o ego quer. O ego é individual, né? Ele quer a própria sobrevivência, né? Então, para que a gente volte a se conectar com o universo e se sinta em paz e calma, a gente tem que se conectar de novo com o coração, né? O cérebro, se a gente se conecta com o cérebro, a gente coloca um muro no coração, né? Então, eu acredito que a maioria de nós, hoje em dia, vive com o coração fechado, né? Tem até um livro da Phyllis Crystal, para aqueles que a conhecem, né, que ela fala reconectando com a energia do coração, né, que nós todos precisamos nos reconectar com a energia do coração, que é a energia do universo, né? Então, uma vez que a gente se conecta com isso, a gente pode viver em paz, né? Só que sozinho, como é que faz para se conectar com o coração? Né? Talvez a gente meditando, a gente consiga, mas aí é que os Vedas entram, porque os Vedas, eles trazem essa vibração do cosmos, é a mesma vibração, né? Então, quando a gente canta os Vedas, o nosso coração, o nosso coração, ele vibra, ele reconhece essa vibração do cosmos. Então, a gente consegue entrar de novo nessa onda. Por isso que é tão importante entoar os Vedas. Eles são uma ferramenta muito importante para a gente se conectar com o coração e com o universo, né? Então, eu queria falar isso, eu até tirei o PowerPoint porque eu achei isso tão fantástico, eu achei isso muito especial. Bom, vamos voltar então, tá? Deixa eu compartilhar de novo a tela. Aqui. Então, vamos lá. Então, o que Swami diz? Olha, e tem tudo a ver com o que Swami diz. Seu coração é a luz deste mundo, não o cubra com a sua mente, né? Então, é exatamente isso que esses institutos e os cientistas explicam. E Swami explicou numa frase, né? E Swami também, ele diz uma outra frase muito interessante, que é: os Vedas, eles foram ouvidos por meio do som e por meio de vibrações. Então, se você se sentar e escutar com um coração puro, você também pode ouvi-los, né? Se o seu coração está puro e está aberto, você também, assim como os sábios, vai ver e ouvir os Vedas, né? Então, ele fala, você não precisa ir tão longe para cantar e para ouvir os Vedas. Apenas feche os seus ouvidos e você poderá ouvir o som do Om, né? O som do Om, que é o som do universo, em seu interior. Então, realmente, a gente tem que colocar mais foco no coração. A gente tem que olhar para isso. E aqui, então, todos vocês já devem ter ouvido do impacto da música nas plantas, né? Então, por exemplo, se você coloca Beethoven, as plantas crescem mais. Todo mundo já ouviu isso, né? O poder da música nas plantas, né? Só que eles descobriram também que o uso de certas vibrações e sons também são bons para a cura de doenças, né? Então, às vezes a gente coloca uma música, tem até aquelas tigelas, sabe? Aquelas tigelas bem bacanas, tigelas tibetanas, elas também provocam vibrações que nos ajudam a curar doenças, né? Só que o que eles descobriram é que a voz humana é a ferramenta mais poderosa quando se trata da cura pelo som,
né? Então, se você quer curar uma pessoa, a sua voz é o melhor modo de curá-la. Eles dizem que o canto, ele produz substâncias químicas favoráveis no corpo que beneficiam o cantor e o ouvinte, né? Por isso que a gente tem tantos cânticos devocionais, né? E os Vedas, como eles são o som do universo, eles provocam um bem ainda maior, né? Porque eles têm essa pureza. Então, vamos explicar um pouquinho sobre como funciona esse som, né? O que é esse som, do que ele é feito, né? Então, de acordo com o conhecimento védico, o som é dividido em 4 fases. A primeira fase é para, a segunda fase é pashanti, a terceira é madhyama e a quarta é vaikari. Eu já vou explicar cada uma, tá? Então, essas primeiras fases para pashanti e madhyama são sons internos, sons que nós não podemos ouvir, tá? E apenas a vaikari, que é a fala. Então, nós, seres humanos, no nosso nível de consciência, a gente consegue ouvir só a vaikari, que é a nossa fala natural, né? Então, o que eles dizem é que nesses quadros, cada estágio desses representa um nível de consciência. Então, para que você consiga ouvir mais sons, você tem que elevar o seu nível de consciência. Então, Vaikari, você tem um nível de consciência mais denso. Madhyama, você vai cada vez mais se purificando e evoluindo até chegar a Para, né? Tanto é que pessoas que atingiram a iluminação falam, eu ouvi sons celestiais, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Então, quanto mais elevado o nosso nível de consciência, mais sons nós conseguimos ouvir. Então, a experiência do som, ela depende do refinamento da consciência do indivíduo. Então, tá. Paravak é o som transcendente, é o som que ele está além da percepção dos nossos sentidos. E ele só pode ser experimentado por grandes almas, né? Então, é algo que a gente nem tem alcance, né? Só essas grandes almas conseguem ouvir esses sons celestiais, né? Pashyantivak é o estágio em que o som ele possui qualidades como cor e forma. De novo, eles dizem que apenas yogis com uma grande visão interior conseguem captar a cor e a forma do pensamento, né? Tem muitas pessoas que conseguem fazer isso também, né? Que fazem leitura de aura, né? Elas conseguem ver a cor e a forma dos pensamentos, né? E uma coisa interessante que eles dizem nesse estágio é que as pessoas que alcançam isso, elas conseguem entender todas as línguas. Eles falam que nesse estágio as diferenças entre as línguas não existem. Então, por isso que esses grandes sábios, você vai falar com eles e você fala em português ou você fala em inglês e eles entendem, né? Quando você vai falar para Swami, não importa a sua língua, ele entende o que você fala, né? O terceiro estágio se chama Madhyama, né? E ele é o intermediário ou no meio, né? Ele é o estágio entre o sono profundo e a vigília. Ele é o nosso som mental. Seria se a nossa mente tivesse um som, e ela tem, esse é o som da nossa mente, tá? E, finalmente, a gente tem o som físico, né, que é a nossa fala, que é o que nós estamos ouvindo agora. É o som que nós todos estamos familiarizados, né? Então, vamos lá ver qual é o impacto dos cantos védicos em nós, né? Então, o impacto do canto dos Vedas, ele pode ser compreendido em 3 níveis diferentes. Ele pode ser compreendido no som, no significado e nos sentimentos. Então, vamos lá. Como é que funciona isso?
Gente, eu adorei essa foto. Você está vendo aqui embaixo a mulherzinha com o som aqui? Adorei. Com o orelhão aqui, né? Indicando a sabedoria. Adoro. Enfim, o impacto do nível do som. O que quer dizer isso? Que cada mantra, ele possui a sua própria vibração sonora ou padrão de ressonância. Então, cada mantra, ele tem a sua vibração. Por exemplo, cada mantra, ele é dedicado a algo. Então, um mantra para Shiva, um mantra para Narayana, um mantra para pedir alguma coisa, né? Então, o mantra, ele tem uma vibração específica. E mesmo que a gente não saiba o significado daquilo, apenas por cantar e ouvir os cânticos védicos, eles nos beneficiam. Então, mesmo que você não saiba nada de sânscrito, não saiba o significado, você aperta o play, só de você ouvir, aquela vibração já te traz um benefício. Então, o Swami, ele nos diz que, do mesmo modo que uma mãe, ela canta uma canção de ninar para o bebê, né? E o bebê, ele não entende a canção, mas mesmo assim, ele se beneficia dela, ele sente a paz e a calma, né? Ele sente a vibração da mãe, né? Então, ele diz que os Vedas funcionam assim também, como uma canção de ninar da nossa mãe, né? Então, ele fala, embora a criança não saiba o significado da canção de ninar cantada pela mãe, ela é induzida ao sono ao ouvir a melodia. Então, de forma semelhante, ouvir o canto dos Vedas com total atenção lhes dará imensos benefícios. Tá? Então, o primeiro estágio é assim, só de ouvir os Vedas já está ótimo. Agora, o segundo estágio é o impacto no nível do significado. Tá? Então, uma vez que a gente tem aprendido os cantos, tá? Você começou a aprender a cantar os Vedas, né? É importante ir mais a fundo e compreender o seu significado, né? A gente tem que ir se aprofundando cada vez mais. É claro que quando a gente entende o que a gente canta, tudo se torna mais especial, né? E eu queria contar uma experiência para vocês. Todos vocês conhecem o Rudran, né? É um canto para Shiva muito forte, e Swami, ele sempre recomenda que a gente cante o Rudran, né? Eu canto o Rudran, né? Eu sempre canto o Rudran, mas tem uma parte que me toca muito e sempre me tocou muito. E eu não sabia o significado, né? Mas quando eu cantava essa parte, me dava uma vontade de chorar, assim, me emocionava muito, né? E eu até queria cantar para vocês essa parte. Então, vocês não liguem se eu não cantar bem, por favor. Mas é uma parte que me toca tanto que eu falei, não, eu preciso compartilhar, tá? Então, vamos lá. Om Mrityave Swaha, Mrityave Swaha, Prananam Granthiratirudroma Vishantaka, Tena Nena Apyayaswa, Namo Rudraya Vishnave Mrityurme Pahi. Então, esse canto, ele me emociona muito. E quando eu fui ver o significado, olha o significado, né? Saudações à morte. Eu me ofereço de todo o coração, sem reserva alguma, à morte. Então, eu falo, ó Rudra, por favor, remove os bloqueios do fluxo de energia da minha vida, do fluxo de respiração. Que você possa se satisfazer
com essa oferenda e que você olhe de modo benévolo para mim. Que você, por favor, Rudra, me ajude no processo da morte. Eu achei muito especial, porque, enfim, são questões internas, né, que a gente vai trabalhando, e a gente, de certo modo, a morte, ela está aí, né? Então, a qualquer momento a gente pode morrer, né? Então, é bom que a gente possa viver com esse conceito de que a qualquer momento a gente pode morrer, né? Então, essa parte me toca muito e me traz muitos aprendizados. Bom, então vamos continuar. Tá, então é importante a gente aprender o significado, né, dos mantras. E também, o que acontece? Conforme a gente vai cantando muitos mantras, a gente memoriza, né? E o canto, ele fica automático, né? Então, por exemplo, o Gayatri, né? A gente fica cantando Gayatri, Om Bhurva Swaha, e acaba ficando, vamos cantar 108 vezes o Gayatri. Acaba ficando automático, né? E quando fica automático, você não sente aquela devoção, né? A sua mente começa a vaguear. Então, você está cantando Gayatri, que é algo muito auspicioso, mas a sua mente está pensando em tudo, né? Então, por isso que eles falam que é importante você sempre se ligar ao significado para que esse canto não fique automático. E o impacto no nível dos sentimentos, né? Então, o Swami diz, Deus é tocado pelos sentimentos. Quando cantamos com sentimento e compreendemos o significado das palavras, o canto nos purifica e abre os nossos corações, né? Então, nada como a gente entoar sabendo o significado, né? Então, eu estou naquele momento e falo, Rudra, Swami, por favor, né, me conduza à morte. Né? Então, acho que isso traz outro significado, né? É muito especial. Bom, então, os Vedas, eles trazem um alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Um alinhamento entre cabeça, coração e mãos. Os Vedas, eles trazem essa coerência interna, né? Então, o que você pensa é o que você fala e é como você age, né? Isso é um dos pilares dos ensinamentos dos Vedas e dos ensinamentos de Swami, que é o próprio Veda. Então, vamos lá. Tem um método para a gente cantar os Vedas, né? Então, os mantras védicos, eles devem ser cantados a plenos pulmões, alto, e seu som deve preencher ao máximo o espaço em volta, né? Então, assim, os Vedas, eles são vibrações, né? Para que as suas células vibrem, você tem que cantar em alto tom, né? E a plenos pulmões também, porque os cânticos, eles trabalham muito a respiração. Então, por exemplo, antes, quando eu cantava o Namakan inteiro, né, chega uma hora que você fica sem ar, né? Então, você tem que aprender a respirar para cantar os mantras, né? Então, e essa respiração, ela muda o seu pensamento e muda a sua vibração. E além disso, quando a gente canta alto, a gente muda a vibração do ambiente e muda a vibração também de quem está ouvindo, né? E também a gente tem que tomar cuidado com a pronúncia e a entoação, porque se a gente erra a pronúncia, a gente pode, de fato, pedir outra coisa, né? Então, nos Vedas tem muito... as palavras, às vezes você tira uma da palavra e ela quer dizer o contrário, né? Então, é muito importante que a gente tome cuidado para ter a entoação certa e a pronúncia certa.
né? Então, assim, o que deve ser seriamente evitado quando a gente canta os Vedas? Cantar de forma musicada, né? Então, por exemplo, tem muitos CDs sendo lançados com mantras védicos. Tem até aquele do Gayatri que eu adoro, até vou cantar para vocês, só para dar uma variada, que é aquela Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. É lindo, né? A gente adora, mas ele não tem os mesmos efeitos se a gente cantar na pronúncia e na entoação, que a gente sabe como é, né? Então, é bacana, eu acho válido também, mas se a gente cantar na forma prescrita, a gente vai ter mais benefícios. Cantar com instrumento musical. O que eles dizem é que o instrumento musical, ele tem a sua própria vibração. Então, se ele é colocado junto, por exemplo, se você colocar um violão junto com um mantra védico, ele vai mexer na vibração do mantra também, né? Então, eles falam que o ideal é não tocar com instrumento musical. Cantar muito rapidamente, né? Às vezes, por exemplo, você tem só... O Namaka dura 30 minutos, mais ou menos, na média. Às vezes você tem só 15 minutos e começa a acelerar. E fica aquela coisa horrível, né? Então, cantar muito rapidamente não pode. Balançar a cabeça e o corpo muito vigorosamente enquanto se canta, tipo, né, fazer assim, que às vezes a gente vê muito, né? Então, não. A gente tem que se sentar ereto e concentrado. Tudo bem, no começo, o que eles falam, e talvez sempre, né? É muito difícil, a gente tem que ler o material escrito, né? Mas o que eles dizem que o ideal é memorizar o canto. Porque quando a gente memoriza, a gente consegue trabalhar melhor o bhava, né? Se conectar melhor à vibração do que ficar de olho no livro direto. Cantar sem saber o significado do cântico, claro, o ideal é você saber, mas só de ouvir já funciona, né? Então, às vezes não dá para a gente querer ser perfeito, né? Vamos aos poucos. Recitar com uma voz suave e fraca, né? Então, se a gente canta, perde toda a glória dos Vedas, né? Imagina a gente cantando Mrityave Swaha, Mrityave Swaha, né? Perde esse brilho, né? E perde a vibração, né? A vibração é bem diferente de quando você canta a plenos pulmões, né? E tem a questão também da respiração, que muda completamente. Tá, então a sessão de cantos védicos, ela termina com o que chama prarthana, que é uma oração pedindo ao Senhor que nos perdoe por erros cometidos em pensamento e palavra durante o canto. Então, o que eles dizem é assim, que muitas pessoas deixam de aprender os Vedas porque elas têm medo de errar, né? Ou porque elas acham muito difícil, né? E às vezes, se você canta errado, isso pode ter um efeito ruim para você, né? Mas o que é dito para a gente é que não, é que se você fizer uma oração pedindo ao Senhor que nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos que não foram bons durante o cântico, tudo bem, né? Os benefícios vão vir para nós. Aqui eu trago um dizer de Paramahansa Yogananda, né? Então ele diz que o som ou a vibração é a força mais poderosa no universo. Então, às vezes a gente lê à toa, né? A gente acaba vendo um pensamento e fala, o som, a vibração é a força mais poderosa no universo. Mas se a gente parar para pensar, assim, o som é a força mais poderosa do universo, né? E então eles dizem que no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus.
Então, Deus é o verbo ou a vibração cósmica. Então, Deus é vibração. E eu achei muito interessante porque às vezes a gente fala, ah, não, eu preciso alcançar Deus, ou eu preciso sentir Deus internamente, como Swami fala que Deus é amor, né? Ou às vezes a gente acha que Deus é uma personificação, né? Mas Deus é uma vibração. Então, para eu alcançar Deus, eu tenho que todas as células do meu corpo, todos os meus átomos, eles têm que alcançar determinada vibração. Eles têm que vibrar numa frequência. Então, eu acho que isso me deu outra percepção sobre essa questão de autorrealização, sobre alcançar Deus, né? Então, alcançar Deus é mudar a minha vibração para essa vibração sagrada. Eu achei muito interessante isso, né? Então, vamos lá para os 5 estados do canto. Então, primeiro a gente tem o canto consciente, em voz alta, né? Que é o que a gente faz normalmente. A gente tem o canto em sussurro, que é quando a gente canta baixinho. A gente tem o canto mental, que é quando a gente canta com a mente. E a gente tem o canto subconsciente. Eu achei muito interessante esse canto subconsciente, porque é aquele canto que de tanto você repetir, ele fica lá na sua cabeça. Sabe quando você canta muito um mantra, por exemplo, você canta muito Gayatri, você canta muito Namakam, você vai fazer as suas atividades e quando você vê, você está cantando, né? Então, eles falam que esse é um estágio muito, é um dos caminhos para você realmente assentar a vibração dos Vedas dentro de si, né? Porque quando os Vedas, eles já soam naturalmente dentro da sua mente, né? Então, isso é muito importante alcançar esse estágio, e esse estágio todos nós podemos alcançar, né? Se a gente repetir muito um mantra, aquilo ele vai ficar reverberando em nossa mente. E quando aquilo reverbera em nossa mente, quer dizer que reverbera no nosso corpo todo. Então, a gente está, sem fazer esforço, né? A gente já tem esse benefício, né? Então, eu estudei os Vedas, estudei tanto que os benefícios dele ecoam no meu ser, né? Eles se prolongam no tempo, né? E depois vem o canto supraconsciente, que eles falam assim, de tanto que você tem o som no subconsciente, aquilo, ele se assenta, né? E você tem a real percepção de Deus, que é o canto em que você vai além da sua consciência, né? Em que você atinge esse estado divino mesmo. E é quando a vibração, ela atinge todos os níveis do seu ser, atinge todo o seu campo energético. Então, vamos lá. Quem que pode cantar os Vedas? Será que qualquer pessoa pode cantar os Vedas? Né? Então, os Vedas, eles são universais. E não há nenhuma referência nos Vedas que excluam alguém dos cantos védicos. Ou seja, todas as pessoas podem cantar os Vedas, né? As mulheres podem cantar os Vedas. Isso parece engraçado, né? E para o Ocidente isso é normal. Mas em alguns lugares tem preconceito, sim. Eles falam que para a mulher não é para cantar os Vedas, né? A mulher talvez seja impura por algumas razões. Só que Swami, ele incentiva muito que as mulheres cantem, e a gente tem até muitas professoras de canto védico hoje em dia, né? Então, essa senhora é uma dessas, né? E ela batalhou muito para ser essa professora. A história dela é bem bacana, que ela começou fazendo um curso de yoga e ela não podia ser admitida no curso de yoga porque ela era um ano mais velha.
né? Porque tinha uma faixa etária determinada. Então, ela foi conversar com o professor aceitou, e ela foi tão bem no curso que todos desistiram e ela foi a única que continuou. E após isso, ela foi se dedicando cada vez mais e virou professora de Vedas, né? E antes era só uma mulher que, enfim, que não tinha acesso a isso. Então, é muito bacana ver essa evolução. Então, vamos lá. Como é que os Vedas, eles são organizados? Então, no princípio, havia apenas um infinito Veda, né? E porções dele eram ensinadas oralmente de professor para o aluno, né? Então, antigamente tinha um único Veda, então imagina como era difícil de estudar, né? Como é que você vai entender, vou pegar essa parte, mas qual parte que é, né? Então o Veda ele era vasto e limitado, e era difícil para as pessoas comuns estudarem ele, né? Então foi Veda Vyasa que organizou os Vedas em sua forma atual. Então, ele compilou os Vedas em 4 partes diferentes: Rig Veda, Yajurveda. O Yajurveda ele é dividido em Krishna Yajurveda e Shukla Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Gente, eu vi que o tempo aqui ele está em cima da hora, então eu não vou conseguir explicar cada um desses Vedas, tá? Então, eu vou passar para frente. Então, o que esse sábio nos diz? Que embora os 4 Vedas possam parecer distintos em certas práticas ou preceitos, na forma de recitação, todos os Vedas têm um objetivo em comum. Qual é o objetivo? Assegurar o bem-estar do universo e ajudar todos no progresso espiritual. Então, os Vedas, para que os Vedas servem? Para que você se sinta bem. Basicamente isso, e progrida espiritualmente, né? Então, o que os Vedas dizem? Que esse caminho dos Vedas não é um único caminho, né? Peraí. Uma característica marcante dos Vedas é que nenhum Veda diz este é o único caminho, este é o único Deus. Todos eles dizem que qualquer bom caminho trilhado com fé e lealdade e qualquer Deus adorado com amor e devoção levarão o indivíduo à meta verdadeira, né? Então, essa é a grandeza dos Vedas, né? Eles permitem que você tenha fé para qualquer deidade, né? E isso é muito aplicável nos dias atuais. Você não precisa ter devoção só a Shiva, só a Narayana, né? Você pode ter devoção por quem você quiser, você pode seguir o caminho que você quiser. Então, os Vedas subsidiários, né? Então, a gente tem o Ayurveda, que é a ciência da vida e da saúde, o Dhanurveda, que é a ciência da guerra, Gandharva Veda, que é a ciência da música e da dança, e Arthashastra, que é a ciência da política. Então, tudo isso a gente tem nos Vedas também. A gente tem os Upanishads, que é a parte final dos Vedas, né? E que também é chamado de Vedanta, né? As Upanishads, elas são a parte principal e a meta dos Vedas. Elas são a essência de todos os Vedas, né? Upa significa perto, e Ni significa embaixo. Shat, sentar-se. Então, Upanishad significa aqueles estudantes que se sentam perto do professor para estudar com reverência e humildade, né? Então, o seu conhecimento não pode ser transmitido à distância a partir de livros ou de leitura e aprendizados esporádicos. Deve-se permanecer próximo e estar constantemente envolvido no estudo antes de o conhecimento e a sabedoria da Upanishad se revelarem a um aspirante. Então, aqui eu acho importante colocar esse slide, por quê? Porque Swami diz que o Guru, porque hoje em dia não é possível que a gente se sente aos pés do Guru,
né? Então, ele diz que o guru, ele pode ser o nosso guru interno, ele pode ser a natureza, né? Então, é importante que a gente sempre se mantenha próximo do nosso guru, próximo desses conhecimentos, né? Então, agora a gente vai para o slide final, que é o que Swami fala que a gente tem que promover os Vedas, a gente tem que promover esse conhecimento sagrado, né? Então, Swami fala, sejam destemidos na difusão dos Vedas. Cada indivíduo deveria comprometer-se a promover os Vedas nas linhas corretas. O bem-estar da nação e a prosperidade do mundo dependem dos Vedas. Dentro dos próximos 10 ou 20 anos, até mesmo os poucos que possuem o conhecimento védico podem não persistir. Então, portanto, há uma necessidade premente de se tomar medidas conjuntas para fornecer os recursos e o encorajamento para a propagação dos estudos védicos. Os Vedas não devem ser usados como meio de se ganhar a vida. Os Vedas são meio de se estabelecer uma ligação com o divino. Aqueles que estudaram os Vedas devem dedicar suas vidas a promovê-los. Então, todos vocês que aprenderam os Vedas, é importante que vocês passem isso para frente, compartilhem esse conhecimento com as pessoas, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. E eu só vou... gostaria de terminar que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Swami, por essa grande oportunidade. É isso, Tati. Érica, muito obrigada por essas palavras, por você compartilhar com a gente tanto conhecimento e compartilhar tanto amor assim, que vem do seu coração com os Vedas. E eu falo assim, por experiência própria, seu coração é tão forte em relação aos Vedas que ele ressoa. Então, assim, você conseguiu também, através de você, os Vedas também ressoaram forte dentro do meu coração. Então, muito obrigada e por compartilhar hoje com a gente. E eu também agradeço a todos. E eu queria, para poder finalizar, convidar a Érica para poder entoar o Samastaloka para a gente. Vamos, Saira. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vamos, Saira. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite.